Olá, pessoal, boa tarde. Hoje a prof vai dar uma aula sobre como produzir uma notícia, como fazer um texto notícia, que é a atividade que vocês precisam fazer, o último trabalhinho que vocês vão me entregar esse bimestre. Então, eu vou trazer aqui passo a passo, vou produzir uma notícia passo a passo para vocês poderem nessa aula assistirem e depois conseguirem produzir o seu texto, a sua notícia. Ou se alguém já produziu, pode fazer a correção da sua notícia e me enviar com os erros já arrumados, tá bom? Então, toda notícia, o prof vai colocar aqui o que a gente aprendeu na outra aula também. Toda notícia, ela se divide em título, subtítulo, lead e corpo da notícia. Então, esses são os 4 elementos principais que uma notícia precisa ter, beleza? O título, ele precisa conter verbo e o verbo estar no presente. O subtítulo é um prolongamento do título, traz algumas informações a mais sobre o título. O lead, ele responde as informações principais, como se fosse um pequeno resumo da notícia, né? O que, quem, onde, quando, como e por quê. E o corpo da notícia traz os detalhes, traz essas informações que a gente apresenta no lead com mais detalhes. Beleza? Então, primeira coisa, o que eu preciso fazer? Eu preciso, como repórter, escolher qual é o fato que eu vou trazer na minha notícia, porque a notícia ela lida com o fato, com o acontecimento. Então, o fato que eu escolhi é os alunos, vou colocar aqui, ó, alunos do 6º ano e irão fazer um jornal. Esse vai ser o fato que eu quero noticiar, beleza? Então, escolhi aqui o meu fato, a minha notícia, que os alunos do 6º ano irão fazer no jornal, beleza? Eu quero noticiar para as pessoas que os alunos do 6º ano estarão, né, durante essas semanas, desenvolvendo uma notícia, cada um. Então, primeiro eu tenho que fazer meu título. Como que vai ficar o título da minha notícia? O título da minha notícia eu quero colocar como professora de redação solicita como atividade uma notícia. Beleza? Essa vai ser o meu título. Professora de redação solicita como atividade uma notícia. Então, beleza. Fiz o meu. O título da minha notícia. Agora eu vou criar o meu subtítulo. O subtítulo, ele é um prolongamento do título, então ele traz algumas informações a mais. Então, eu vou colocar professora do Colégio Anglo, anglo-americano, pediu para alunos da 6ª série, 6º ano, né? Produzirem uma notícia para elaborarem um jornal da sala. Essa daqui é o meu subtítulo. O que eu faço com o meu subtítulo? Não vou deixar ele em negrito, eu vou deixar só o meu título em negrito. O meu subtítulo eu vou colocar ele em itálico,
Porque se vocês forem reparar, vocês vão encontrar que o subtítulo, ele tem uma configuração diferente do título e do restante do texto, beleza? Então, agora vamos produzir a nossa notícia. A nossa notícia, o primeiro parágrafo tem que ser um lead. Ele tem que ter respostas às perguntas. O que? Lembram disso? O que? Quem? Quando? Onde? Como? E por quê? Certo? Então, tem que ter resposta para essas perguntas. O como e o porquê ainda não são tão necessários, mas o que, quem, quando e onde, sim. Então, vamos começar o primeiro parágrafo colocando essas informações. Então, vou começar dizendo que na última quinta-feira, que foi dia... Na última quinta-feira, dia 10, vamos colocar na última quinta-feira, 10, a professora de redação, Franciele Pereira, solicitou, né, aos seus alunos do sexto ano do Colégio Anglo-Americano a produção de uma notícia para que juntos produzissem um jornal da sala. Vamos colocar da turma. Então, percebem que a prof respondeu algumas perguntas aqui no meu lead, ó. Eu respondi o quê? Que é solicitar aos alunos do sexto ano a produção de uma notícia. Eu coloquei o quem. Quem é a professora de redação Franciele. O quando eu também coloquei, na última quinta-feira, 10. O onde eu também coloquei, Colégio Anglo-Americano. Poderíamos colocar até aqui, ó, Colégio Anglo-Americano, em Foz do Iguaçu, Paraná. Para ficar mais completo ainda. Agora eu vou fazer o corpo da minha notícia. Eu não preciso deixar espaço. Eu não preciso pular linha desse meu primeiro parágrafo, porque o lead faz parte do texto. Agora eu vou trazer alguns detalhes a mais. Vou colocar que os alunos terão prazo de 14 dias para produzirem suas notícias, que estarão organizadas em sessões diferentes. A turma está aprendendo sobre o texto
o texto jornalístico e uma das atividades de seu livro didático é a produção de um jornal. Certo? Então, a prof produziu o corpo da notícia dela, vejam só, fui colocando mais informações, detalhando aquilo que eu coloquei no lead. Então, ficou na última quinta-feira 10, a professora de redação Franciele Pereira solicitou aos seus alunos do sexto ano do Colégio Anglo, em Foz do Iguaçu, Paraná, a produção de uma notícia para que juntos produzissem o jornal da turma. Os alunos terão prazo de 14 dias para produzirem suas notícias, que estarão organizadas em sessões diferentes. A turma está aprendendo sobre o texto jornalístico e uma das atividades de seu livro didático é a produção de um jornal. Por exemplo, vamos colocar: a professora diz estar ansiosa pelo resultado e espera divulgar o trabalho em redes sociais. Ou divulgar o trabalho na rede social do colégio em que trabalha. Beleza? Produzimos a nossa notícia. Vamos colocar o nosso título aqui centralizado. Vamos apagar aqui e pronto. A prof produziu uma notícia aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Venho aqui, justifico para ficar com o texto certinho e produzimos. Tem título, subtítulo, o lead, que é o primeiro parágrafo, e o corpo do texto. Lembrando que a gente não separa o lead do nosso texto. Não há obrigatoriedade para isso. Beleza, pessoal? Então, para produzir a notícia de vocês, vocês vão seguir o exemplo que a prof criou aqui. Podem assistir o meu vídeo mais de uma vez para que vocês possam seguir as etapas do jeito que a professora seguiu. Lembrando que esse primeiro parágrafo tem que ter aquelas informações do lead, porque é o lead. Beleza? Não esquecer dos verbos no presente do indicativo, no título, e o subtítulo não pode ultrapassar de 2 linhas. E o subtítulo não deve ter data, não deve ter as informações do lead, porque senão o seu subtítulo vira um lead. E aí você não tem, você vai colocar apenas o corpo de texto na sua notícia. E não é assim que se estrutura a notícia. Beleza? Não há necessidade, ó, embora a prof tenha colocado aqui, não há necessidade de ponto nem no título e nem no subtítulo, tá? São duas partes, duas estruturas que não precisam de ponto final. Apenas o lead e o corpo de notícia. Certo? Então, essa aqui é a nossa aula de hoje, para que vocês possam se preparar para a produção da notícia de vocês. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!